Este é O Vale. Olá, amigos e amigas, sejam todos bem-vindos aqui ao Espaço 360, instalado no coração de O Vale. Começa agora o Que História, quadro de O ValeCast, recheado de boas histórias. E hoje conversaremos com o fotógrafo da natureza, Ricardo Martins, que também é jornalista, apresentador, empresário, autor e editor de 13 livros. Meu nome é Xando Alves, eu sou repórter especial de O Vale e dou as boas-vindas ao nosso convidado. Meu caro Ricardo Martins, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite de estar aqui, falar um pouquinho mais dos projetos, dos livros, das histórias, né, que tem aí pela frente. Meu caro, no seu site tem a seguinte frase, abre aspas, o brasileiro precisa conhecer e dar mais valor para o seu quintal, fecha aspas. O brasileiro não conhece a sua própria casa, meu caro? Eu acho que não, acho que falta muito ainda. Acho que o Brasil, ele é um país, eu falo que são vários países dentro de um país. E eu acho que falta muito isso pro brasileiro, pro turista, né? Pro turismo brasileiro, assim, de conhecer mais. Eu acho que você vê em volta de você mesmo, você vai conversar com as pessoas. Já viajou para a Europa, para fora do Brasil. E você conhece o Pantanal? Pô, não conheço. Conhece a Amazônia, o Cerrado? Não conhece. Então, isso está mudando, né? Está melhorando, mas eu acho que falta muito ainda. E o Brasil é lindíssimo. E nos lugares que eu vou, Pantanal, a maioria que eu encontro são estrangeiros. Então, e são lugares maravilhosos. E aí eu acho que falta, o brasileiro tem que conhecer mais o Brasil. A gente sequer aqui na nossa região, você conhece também bastante aqui o Vale do Paraíba, tem gente que sequer conhece a própria região, né? Eu acho que a Mantiqueira é um grande exemplo disso. Eu fiz 3 livros sobre a Mantiqueira, fiz uma exposição aqui em São José dos Campos sobre a Serra da Mantiqueira. E eu lembro que na exposição as pessoas estavam andando e viam uma cachoeira ali linda, um rio de águas limpas, assim, bem claras, e aí falavam, nossa, onde que é isso daqui? Para onde que eu tenho que viajar? Eu falava, você pegar o teu carro, daqui meia hora está nessa cachoeira. E ninguém sabia disso. Então, aqui a gente tem esse exemplo muito claro, né? A Serra da Mantiqueira é maravilhosa, é uma cordilheira gigantesca que a gente tem, e as pessoas não conhecem. Você acha que é tanto a falta de interesse das pessoas quanto a falta de divulgação das prefeituras, etc. O que tem nesse que as pessoas, às vezes, sonham em ir para Disney, mas não querem conhecer uma beleza natural como essa? Eu acho que no caso, assim, de lugares mais longe, eu acho que tem algo a mais, que é o valor. A pessoa faz a comparação de visitar, por exemplo, a Amazônia, o próprio Pantanal, lugares mais longe. E aí ela fala, com esse dinheiro que eu gasto conhecendo o Pantanal, eu consigo ir para a Europa, eu consigo ir para Disney, então eu prefiro ir para fora, porque aqui é minha terra, tá aqui, né? Mas não conhece. Mas além disso, eu acho que é algo cultural também, porque quando você pega ao redor, né, aqui, por exemplo, as pessoas não conhecem a Serra da Mantiqueira, então eu acho que falta divulgação, né, falta infraestrutura para o turista mesmo ser recebido na região, mas eu acho que o principal, acho que é a divulgação, né, é estimular esse turismo regional das pessoas. Eu acho que falta bastante isso. Agora, depois dos seus trabalhos que geraram esses 13 livros, você sente que já conhece essa casa, já conhece esse quintal? Qual é a sua relação com o Brasil, esses rincões? Ainda tem muita coisa a explorar? Eu já viajei bastante, assim, o Brasil todo, né? Mas eu acho que ainda falta, sempre tem. Eu acho que o Sul é um lugar que eu não explorei tanto ainda no Brasil, estou focado em fazer algumas coisas no Sul do Brasil. Os Pampas lá. Exato. Mas eu sou um brasileiro, assim, eu sou privilegiado que pelo trabalho eu já conheci bastante lugares que as pessoas nem imaginam, e a fotografia, ela me abre muitas portas, né? Então eu consigo acesso a lugares que, por exemplo, o turista não consegue ir porque é muito longe, ou é muito fechado, ou ele é muito preservado, então não pode acessar ali. Então, além de poder viajar, eu tenho esses acessos, são bem, bem legais, assim. Então eu conheço bastante coisa no Brasil, mas e já mostrei muita coisa, né, para as pessoas. Eu acho que esse é parte do meu trabalho também, trazer esse Brasil para as pessoas que não estão viajando, não estão conhecendo, falar, olha como é bonito isso daqui, vai conhecer lá, porque é lindo. E tem livros meus que acabam virando roteiro de turismo.
Teve um que eu lancei sobre a riqueza de um vale, sobre o vale histórico. Várias pessoas pegaram esse livro e foram passar, por exemplo, no Novo em Bananal. Conhecer as fazendas dos barões do café em Bananal. Mas falta um pouco, falta conhecer ainda um pouco. E vamos voltar um pouquinho no passado. Como é que você começou na fotografia? Fala um pouquinho dessa trajetória. Como é que você começou? Hoje a fotografia é a sua atividade principal, embora você seja um empresário, tenha várias outras coisas. Mas como é que você começou? Como é que ela se tornou, desde o início, e se tornou a profissão? A fotografia, ela me acompanha desde criança, assim. Na verdade, eu brinco muito, né? Que o Pantanal, que é minha família de lá, né? Parte de pai, me fez ser apaixonado pela natureza. E a Mata Atlântica em Ubatuba, que é onde eu moro hoje em dia, me ensinou a fotografar. A primeira foto que eu fiz realmente, assim, de natureza, que foi uma cobra cipó, foi com 10 anos de idade. Mas antes disso, isso com a câmera mesmo, né? Mas antes disso, eu já fotografava com o olhar o tempo inteiro, né? Eu sempre tive um olhar fotográfico. E aí, nesse dia, com 10 anos, eu descobri que eu poderia não só contar para as pessoas, né, o que eu via no meio da mata, mas através da fotografia eu poderia mostrar também. Então, desde os 10 anos ela me acompanha, desde criança, quando eu nasci. O que eu faço hoje é um sonho de criança, né? Eu sempre quis fazer o que eu faço, então eu vivo hoje desse sonho. Eu acho que o grande desafio foi como realmente transformar isso em profissão. Como realmente ganhar dinheiro com isso. Isso foi um grande desafio que durante a faculdade de jornalismo, né, eu fiz jornalismo na Univap, eu não sabia ainda, eu trabalhava já com fotografia, mas eu não ganhava dinheiro, eu batia na porta de redação, corria muito atrás disso, sempre corri muito, mas não ganhava dinheiro. Eu fui descobrir realmente o mercado em 2007, quando acaba a faculdade, né, passa 1 ou 2 anos, eu vou para São Paulo, trabalhar como assistente de um fotógrafo em São Paulo, e aí eu começo a descobrir esse universo do mercado de livro, mercado editorial, as empresas que poderiam ser patrocinadoras de projetos. Eu vou descobrindo esse mercado e em 2009 eu lanço meu primeiro livro, que chamou Encanto das Aves. Então acho que essa foi a minha grande chance de mostrar para o mercado, né, o que eu poderia fazer com a fotografia. E aí começa a minha carreira, né, na parte editorial somente. Aí eu abro a minha empresa, né, a minha própria editora, e aí eu vou seguindo, né, vou lançando os livros. No segundo livro que eu lancei, que foi A Riqueza de um Vale, aí veio um prêmio Jabuti, o que me ajudou bastante a conseguir patrocínio para os outros também. E aí a coisa foi seguindo, e aí até chegar nesse daqui, que esse é o 15º livro. Então, até chegar nessa história de hoje, que... Falei 13, já tem 2 depois que eu falei. Pulou 2. Mas que bacana. Diferente, porque algumas pessoas tentam várias áreas da fotografia, às vezes cai na natureza. Você não, você já traz a natureza consigo desde criança, e a fotografia foi um meio de revelar isso. Você nunca tentou ser fotógrafo de outra coisa. Não, eu digo assim, não por necessidade profissional, mas de querer trilhar vou tentar aqui, se não der certo eu volto pra lá. Você nunca quis? Cara, nunca. Sempre fui muito focado na natureza, assim. Sempre tive esse foco total e não consigo fotografar nada que não seja nesse sentido, né? Então, eu falo muito isso, né? Eu deixo a fotografia sair do meu coração, passar pela minha cabeça, e a última etapa ali é a máquina fotográfica. Então ela é totalmente vinculada com o que eu sinto, com o que eu vejo, a maneira que eu enxergo o mundo, né? Então, e isso sempre foi muito focado com bicho, né? A minha fotografia de natureza sempre foi focada em bicho. Meu grande êxtase, assim, era ir pro meio da mata todo camuflado e ficar 8, 9, 10 horas em cima de uma árvore esperando um bicho aparecer com uma luz bonita. Eu sempre fui desse jeito. E aí, quando eu estava fazendo o livro, acho que era o livro sobre o segundo sobre a Serra da Mantiqueira, eu comecei a migrar um pouco pro retrato, né, de pessoas, assim. Eu comecei também a me apaixonar por isso. Então, hoje a minha fotografia, ela vai muito a natureza, a paisagem, bicho, mas ela pega bastante essa parte de retratos. Eu fiz esse livro A Mantiqueira, tem muito retrato dele, e aí os próximos que eu fui seguindo, inclusive esse, assim, eu entrei no mundo de retrato que eu adorei, mas sempre nesse nicho, assim, ou são ribeirinhos, pescadores, quilombola, indígena, sempre nesse lado com a natureza, né, assim. Então, meu foco é sempre esse.
Você quase já respondeu a minha próxima pergunta, ia perguntar por que a natureza? Por que ela virou esse foco? Você falou que veio da infância, né, dos pais que moravam no Pantanal? Meu pai é do Pantanal, né? Mas a gente morava aqui em São José, mas todas as férias ele pegava aí os meus irmãos e a gente ia pro Pantanal e passava lá as férias todas no Pantanal. Então tem muita recordação, eu com 4, 5 anos de idade, na beira do rio Vinhema lá, vendo jacaré, todo mundo pescando, aquela floresta linda ali na minha frente. Então, aquilo sempre me encantou muito, né? A admiração de parar e ficar observando cada bicho, isso muito novo, né? Com 5 anos. E a gente frequentava muito Ubatuba também. Meu pai sempre gostou muito de plantar, de subir no meio do mato. E aí eu subia com ele, ficava vendo ali a Mata Atlântica. E com, acho que 8, 9 anos, já subia sozinho lá, varava morro sozinho, ficava no meio do mato sozinho. Então a floresta sempre me chamou muito. E a fotografia é uma maneira de eu realmente falar com as pessoas, né? Traduzir o que eu sinto através da imagem. Naquela época que você era criança, você chegou a se encantar com uma foto de natureza que você tenha visto numa revista ou alguma coisa que você fez essa conexão? Poxa, eu posso fazer isso também. Nunca. Eu acho que o meu encantamento foi diretamente na natureza, assim. Não foi vendo alguma coisa, né? Vendo algum livro. Não tem essa recordação de ver alguma foto e aquilo me chamar a atenção. Sempre foi diretamente ligada com a natureza, a experiência de estar lá no meio e ver os animais ali. O que eu tenho muito de lembrança são programas da TV Cultura, na época que não tinha TV a cabo, mas tinham 2 programas lá que eu era assim apaixonado e realmente me influenciaram muito. Um era o Planeta Terra, que é um clássico da TV Cultura, né, um documentário sobre animais do mundo todo. E tinha um outro programa que poucas pessoas conhecem ou já ouviram falar, que chamava América Selvagem. E tinha um apresentador que era o Marty Stauford. Ele filmava a vida selvagem. E aí o programa dele sempre começava com ele na casa dele. Olá, meu nome é Marty Stauford, hoje é América Selvagem, vamos ver o carneiro da montanha e tal. Aí era a viagem dele lá, filmando o carneiro da montanha. Eu era completamente fissurado por esse programa. Eu ficava esperando o horário para poder ir lá e assistir. Então, isso realmente me influenciou muito, de falar assim, eu quero fazer isso, cara. Eu quero fazer isso, quero viajar e fotografar bicho. Agora, Ricardo, além das fotografias, eu imagino que durante esses trabalhos todos, que geraram esses 15 livros, você tenha colecionado também histórias, né? Aventuras e histórias desses trabalhos todos. Quais são essas histórias que mais lhe marcaram, que você pode contar pra gente, algumas delas? Nossa, tem várias. Tem bastante história, assim, porque além dos livros, teve muita viagem paralela, assim, né? Que eu fui fazer exposições, né? Então, acho que tem muita história, mas quando você me provoca em cima disso, vem algumas na minha cabeça. Eu acho que um lugar que me chamou muito, assim, foi conhecer o deserto de Farazar, no Irã, onde eu fiquei num vilarejo ele servia para receber as caravanas de camelo, né, que atravessam o deserto. Então eu fiquei nesse vilarejo para chegar lá. Elas foram saindo de Teherã, que é a capital do Irã, foram 9 horas de trem atravessando o Irã todo. Aí cheguei numa cidadezinha chamada Melbourne, peguei um carro, aí foram mais 8 horas atravessando o deserto até chegar nesse vilarejo, que aí as pessoas moram ali, né, e é um deserto, mas você vê as plantações deles, né, com aquela tipo de irrigação milenar. Então, esse cenário para mim é muito forte na minha cabeça. Eu jantando com eles à noite, eles conversando em farsi na minha frente ali, né, que é a língua persa. Então, aquela coisa toda, aquela atmosfera é muito marcante para mim, né. Foi incrível essa viagem, foi um mês que eu fiquei viajando pelo Irã. Fotografei o deserto, fotografei as famílias, né? Foi assim, uma experiência sensacional. Nessa mesma viagem tem uma outra passagem, foi muito legal, porque quando eu vou para o Irã, recebo o convite de ir para o Irã, eu tinha a imagem do Irã né, as pessoas são ali, não são muito amistosas, né? Vão estar ali, aquele país todo destruído. Hoje em dia tá mais complicado ir, mas quando eu fui não tava uma situação tranquila até, politicamente. E aí quando eu chego lá, eu vou para uma cidade chama Isfahan.
E em Isfahan tem uma ponte, que é uma ponte milenar lá, e as famílias têm o costume de ir à noite nessa ponte. Eles estendem um tapete persa assim embaixo da ponte, né, nos arcos, né, são acho que uns 32 arcos. Cada família estende um tapete ali e ficam ali à noite conversando, tomando chá, fumando aquele narguilé. E aí ficam ali e tem uns cantores que ficam cantando poemas persas. E aí eu lembro que nessa atmosfera toda, ouvindo essa música persa, eles aproveitando a acústica, né, dos arcos para cantar, e as famílias ali. Eu lembro que me aproximo de uma família, né, no primeiro arco ali, eu tava com o tripé, a câmera, e a cena era muito legal, a cena era bonita, porque era o pai ali, né, com o bigodão dele, a mãe ali toda com lenço, maquiada, duas meninas também com lenço bem maquiada e dois meninos ali, tomando ali o chá. E aí me aproximo, e aí eu queria muito fazer uma foto deles, né? Porque tava legal a cena. Mas uma das recomendações da embaixada para mim, ó, nunca fotografa ninguém assim, do nada, né? Tenta falar, mas nunca fotografa ninguém. Então eu fico ali, e aí naquele movimento meu, eu falo, eu queria tirar uma foto deles. Eu me aproximo, e aí eu pergunto pro pai ali se eu posso tirar uma foto ali, né? Eu meio assim, ele olha para mim e fala... Pode, ele autoriza a foto, e aí eu dava um sorriso e começo a rir, e todos olham para mim ali, com a reação, e começam a rir para mim, e aí eu me afasto uns 2 metros e fotografo essa cena, eles todos ali, né? E a hora que eu fotografo, eles me chamam e me convidam para sentar ali com eles, e terminar a noite ali tomando chá. Eu fiquei ali conversando com uma das meninas à noite, tomando chá, e então são histórias bem marcantes na minha cabeça. E eu acho que uma fundamental também que eu tenho que contar agora, voltando para o Brasil, é a Onça Pintada, né? Que foi a capa do livro Pantanal, que foi também uma experiência, assim, bem íntima, bem profunda, porque eu fui para o Pantanal junto com uma equipe, eles iam gravar a história, eu fotografando uma onça no Pantanal. Então, era uma equipe de 9 pessoas para fazer um filme para uma empresa canadense que ia lançar um jet ski no Brasil, que era de expedição. Então, eu fui com esse jet ski. O desafio era eu fotografar a onça com esse jet ski. Foram 3 meses de preparação, né? Eu com esse jet até chegar lá. E aí, no primeiro dia, a gente dá de cara com uma onça no meio do rio, 2 barcos me seguindo. Mas era muito difícil naquele momento conseguir fazer a foto e pilotar o jet ao mesmo tempo, porque a hora que eu tirava a mão do guidão, ele girava, me jogava para o outro lado, e tinha uma responsabilidade muito grande ali em volta de mim, aquelas pessoas filmando para um filme que a gente ia lançar, né, junto com essa marca. E aí virou uma loucura ali. Eu não conseguia fazer foto dela, e ela andava pelo barranco. Eu falei, cara, essa onça vai embora e eu não vou conseguir fazer foto dela, e nem sei se vou encontrar com alguma onça depois. Tinha uma semana para ficar lá. E aí chegou uma hora que eu escrevi um texto sobre isso, né? Que meu primeiro encontro com a onça pintada, ela foi gentil comigo. Ela soube esperar o momento certo para eu fazer a foto. Parece que ela olhou para mim e falou assim, ó, você tá todo embananado aí com esse negócio, com essa câmera. Vamos fazer o seguinte, eu vou deitar esse barranco aqui, você vai se acertar com esse negócio, daqui a pouquinho a gente conversa. E ela fez isso. Ela afia a garra dela numa árvore gigantesca que tinha, eu vi as lascas pulando, ela deita, e aí nessa eu vou pro meio do barranco e começo a treinar, né? Levantava ali, fotografava, tal, fiquei brincando uma meia hora, que tinha correnteza no rio, era complicado, tinha galho passando, e eu fui ali ambientando com aquilo, a equipe nem entendeu, falou, mano, vai lá fotografar, eu falei, não, eu acho que é isso. E a hora que eu tava mais ali já acostumado, eu volto, ela levanta, parece que ela me olha assim e fala, beleza, agora vamos lá? Ela vai, pula do barranco, mergulha na água a uns 5 metros de mim, mais ou menos, e desaparece na minha frente. Eu tô ali em cima, olhando em volta, de repente eu olho aqui pro lado, eu vejo alguma coisa, ela olha aqui, ela tava a uns 4 metros de mim, mais ou menos, só com a cabeça de fora, assim, no meio de um aguapé, me olhando, assim. Aí eu viro e bato a foto dela, aí virou a capa do livro essa foto, cara. Então é uma história bem marcante também, cara. Você já tinha visto uma onça tão de perto assim? Primeira vez, cara. Foi meu primeiro encontro com uma onça pintada. É impressionante um animal desse, in natura, assim. É impressionante. O bicho é... E a onça do Pantanal, ela é grande, né? Ela é maior do que a onça da Amazônia. Ela é grande, ela é forte. O macho chega até a 140, 150 quilos, mais ou menos. E é impressionante. É um bicho lindíssimo, assim. Não demonstrou nenhuma hora, assim, nenhuma reação agressiva ali comigo. Então, isso foi muito mágico. Então... E tudo isso está filmado, foi tudo filmado isso. Era um filme que ia ser lançado no Brasil,
né, com essa marca, mas deu tão certo que foi lançado no mundo inteiro com essa marca, né? Todos os países que eles estão, eles lançaram no mundo inteiro. Então foi muito legal, assim, cara. Dos milhares de fotos que você fez em toda a sua carreira, essa ocupa um espaço especial. Com certeza. Virou até uma tatuagem minha aqui. Não tinha como. Eu cheguei de virar e falei, não, isso aqui tem que virar, tem que estar na minha pele, porque foi muito mágico isso, foi incrível, assim. E aí tem um monte de histórias, assim, mas essas são as marcantes, né, na minha vida e também desse livro dos Yanomami também foi incrível, né, cara? Foi incrível. É legal do que você contou, me ocorreu uma pergunta, tanto do Irã quanto da onça. Qual é o nível de preparação que você tem nos seus trabalhos? Você chega até ao nível de saber o que você vai encontrar em detalhes, ou você tem uma coisa do imprevisível também? No Irã, por exemplo, você contou que andou, chegou lá, você já sabia o que encontrar, ou você tem uma certa imprevisibilidade? Geralmente, quando eu vou fazer um livro, a gente faz todo um estudo, né, até do roteiro que eu vou fazer, porque isso vai economizar muito tempo. Hoje em dia ainda, quando eu viajava sozinho, eu viajei um tempo com assistente, depois sozinho. Hoje em dia, como também a gente produz a série e os documentários, eu tenho uma equipe que viaja comigo. E quanto mais tempo eu fico viajando, mais dinheiro eu tenho que ter para poder, hotel, para tudo. Então a gente faz um trabalho bem minucioso hoje em dia de roteiro, os lugares que eu vou. Mas eu sempre gosto de deixar muito solto. Eu mudo o roteiro o tempo inteiro. Faço um estudo, mas eu tenho uma liberdade muito grande de mudar a hora que eu quero. Se eu estou no ponto A, eu achei um ponto C bem legal ali, eu vou pular o ponto B e vou para o ponto C. Então eu tenho uma liberdade muito grande de fazer o que eu quero, mas a gente faz sim um estudo de onde eu vou. No caso do Irã, essa viagem não estava programada. Eu fui fazer uma exposição fotográfica lá, que durou 13 dias, junto com a Embaixada Brasileira. A gente fez os eventos. Quando acabou, eu falei, agora eu preciso viajar pelo país. Aí eu conversei com o embaixador na época, que era o Santiago, e ele me deu essa dica. Você vai viajar, você tem que ir para o meio do deserto de Farasá, ficar num lugar que é tipo uma pousada para camelo. Você tem que ir. Ele que me deu as dicas. E aí eu fui seguindo meio que aleatório. Pro Irã foi bem aleatório, assim. É bacana. Você já viveu nesse trabalho todo que você tem de carreira algum perigo a fotografar? Você já correu algum risco? Acho que me perguntam. Mais perigoso, As assim. pessoas me perguntam isso e eu sinto que elas querem que eu responda, quase morri uma vez. Isso eu não tenho. Eu sinto que eles querem uma resposta dramática, mas nunca aconteceu nada de muito arriscado, assim, comigo, de realmente correr algum risco. Algumas tempestades que eu peguei no Rio Araguaia de raio foi complicada. A gente teve que encostar na margem, estava num barco de alumínio, muito equipamento, assim, foi um pouco mais tenso. Essa viagem do Pantanal, dos Yanomami agora, na volta, a gente pegou uma tempestade também, assim, bem feia, que não ia acontecer nada com a gente, mas teve uma preocupação com os equipamentos. Eu acho que foi isso. E uma vez também na Amazônia, atrás de Onça Pintada, a gente achou... Eu estava com um guia que não era muito experiente na época. A gente achou uma tartaruga que a onça tinha matado e tinha deixado para comer mais tarde. E a gente montou um ponto para fotografar, sei lá, 15 metros da carcaça, que não tinha o menor sentido fazer isso, assim, é muito perigoso, mas ele também não tinha experiência, isso foi no meu começo, e aí a gente estava ali naquele meio, eu percebi que poderia ser um erro e isso, a gente saiu. Mas nunca teve, né, uma situação de muito risco, assim, eu sempre peço licença para entrar no meio da mata, peço uma benção, essas coisas sempre aconteceram. Já tive encontro de estar cara a cara com uma jararaca, por exemplo, um dia que eu perdi o drone no Parque Nacional do Itatiaia, ele caiu, né? Eu também não tinha muita experiência com drone na época, e eu perdi ele no meio da floresta, ele estava voando, ele caiu, e eu inventei de ir atrás dele, atrás do GPS ali, eu falei, vou achar o drone. Mas ele estava no meio da mata lá, perdido. E eu fui circulando atrás dele, com o GPS, mas eu não conseguia saber exatamente onde ele estava. Eu sabia que ele tinha um raio ali de uns, sei lá, 50 metros. Eu nunca ia achar aquele drone que era pequeno, no meio da mata ali. Eu não sabia se ele estava no céu, se ele estava na árvore, se ele estava no chão, não sabia onde é que ele estava. E aí eu lembro que eu parei numa árvore assim, encostei e falei, olha, sozinho eu não vou conseguir achar esse drone. Então quem tiver aí, que eu tenho muito essa coisa, né? Quem tiver aí me ajuda a me guiar até achar o drone, porque sozinho eu não vou conseguir. E aí eu fiquei com essa energia na cabeça, fui andando.
E aí eu lembro que eu comecei a olhar pra cima, não sabia se ele tava na árvore, se ele tava no chão. Aí a hora que eu vou andar, que eu vou começar a subir, que era uma subida assim, que eu piso e a hora que eu vou subir, eu fiquei assim, sei lá, a 60 centímetros de uma jararaca. Ela tava toda enrolada e ela ficou na minha cara, assim, ó. Eu dou de cara com ela, assim. E aí eu olho pra ela e nesse momento, estranhamente, eu não senti medo, não, eu senti um conforto. Foi muito estranho aquilo. Como se tivesse alguma coisa querendo me dizer. E aí eu lembro que eu paro, fico de cara com ela assim, eu afasto um pouco, rola um silêncio. Aí eu falo assim, será que você viu meu drone por aí? Juro, por Deus. Eu conto. As pessoas acham que é Eu tomo piada. a picada, mas não perco Juro, a piada. eu perguntei pra ela isso e eu me afasto. E a hora que eu me afasto, o meu drone tava a meio metro dela. Poxa. Aí eu afasto, Incrível, cara. pego o meu drone, agradeço ela e vou embora, assim, cara. Eu acho que esse foi o maior perigo que eu tive, assim. Que não era um perigo, né? Era só os espíritos da floresta. uns seres da floresta, cara. Isso tem o tempo inteiro, né? Incrível. Você começou a fazer retrato, você contou, né? Você tem alguns personagens, talvez alguns você nem fotografou, mas que você conheceu nessas viagens, que te marcaram também, você guardou pra sempre, assim, gente que você conheceu, que você consegue lembrar nome e tal? Sim. Eu acho que que eu brinco que é a minha Mona Lisa, né? Que é a Vitória, a menina Vitória. Eu falo que ela que me ensinou a fazer retrato, na verdade. Que foi pro livro Amante Ki, que foi na cidade de Cristina, que lá tem muito os cafezais, né? E aí tem um bairro lá em Cristina, que é um bairro que era um dos escravos da época, e hoje em dia é o bairro, e a Cristina mora lá. A Vitória mora lá com o pai dela, com o Zé Enio. E aí me falaram, você tem que fotografar o Zé Enio, porque ele é um figura, esse cara, é um caboclo, ele é domador de cavalo, esse cara, ele é uma figura. E aí eu fui lá para conhecer o Zé Enio. Quando eu bati na casa dele, quem veio abrir a porta foi a Vitória, a filha dele. Eu já tinha visto o Zé Enio pela cidade e eu não sabia, né, da Vitória. E eu tava focado nele. Mas quando eu bati lá, vem a Vitória falar comigo. Ela acho que era de Vitória, vai ter uns 12 anos na época, mais ou menos. A menina negra, assim, linda, com os olhos puxados, assim, meio que de bicho, assim. Ela, uma mulher muito penetrante. Ela vem abrir o portãozinho pra mim, assim, eu fico olhando pra ela, assim, meio hipnotizado com ela. E aí ela chama o Zé Enio, eu entro, começo a conversar com o Zé Enio, mas eu queria fotografar a Vitória. Aí a gente vai pra parte do fundo da casa dele, e a gente senta ali fora, e ela tava lá dentro. E ela era meio tímida, assim, eu comecei a conversar com o Zé Enio, mas eu queria fotografar ela. Aí eu falei, como é que eu vou fazer pra tirar uma foto dessa menina? Ela tá muito envergonhada ali. E ela tava lá dentro, tinha a porta bem aqui. Mas você foi atrás de você. Você é o Zé Enio, tinha uma porta ali, ela tava lá dentro. E lá dentro da casa tava meio que escuro, e a luz de fora iluminava ali, né? Eu peguei a câmera, eu regulei a minha luz no batente da porta, para não perder tempo, né? A hora que ela foi chegar, e pedi pro Zé Enio chamar a Vitória. Eu falei, chama a Vitória aqui. Aí ele chamou, e ela veio andando pelo corredor. A hora que ela aparece na fronteira da porta, que a luz de fora ilumina o rosto dela, aí eu levanto a câmera, ela olha pra mim, eu bato uma foto dela. Eu falo que ela é a minha Mona Lisa. Essa foto é linda, ela abre o livro Amante Ki. Eu tenho um quadro desse na minha casa de 3 metros, fica na minha parede lá. Então ela é a minha Mona Lisa, assim. Eu tenho um carinho gigante. E desde esse dia eu comecei a fotografar desse jeito. Eu fotografo as pessoas ou na porta ou na janela das casas. Porque para aproveitar esse contraste que tem da luz de dentro, que fica um fundo preto, e essa luz que vem de fora. Então eu peguei essa manha, hoje em dia a minha linha de retrato é essa. Assim foi também com os Yanomami, né, fotografando bem na fronteira de luz, onde entrava a luz dentro da oca deles, que é a chapona que chama, né? Onde entrava a luz, colocava bem nessa fronteira e eu fotografava. Então, a Vitória me ensinou a fotografar, a fazer retratos. Eu faço retratos assim hoje em dia. Ou o seu Manuel também, na Serra da Mantiqueira, que é um dos últimos tropeiros da Serra da Mantiqueira, ele sentado no fogão a lenha, na casinha dele, no meio da serra, no meio do nada, tocando um violão. E isso, sei lá, uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, e me contando que ele trabalha ainda como tropeiro, com as mulinhas dele, mas levando hoje material de construção para as pessoas que querem fazer um chalé mais isolado. E aí eu lembro que ele reclamando do asfalto. Ah, porque estão asfaltando hoje e minhas mulinhas estão escorregando muito. Incrível, né? Então é isso. Tem um monte de personagens que você vai indo pelo caminho, assim, encontrando. Nesse livro tem
É o menino que eu chamei de O Caçador. É um menino de uns 12 anos, mais ou menos, Yanomami, que não fala nada em português e nunca tinha visto ninguém que não fosse indígena. A minha equipe, foi a primeira vez que ele viu alguém que não era indígena, então ele ficou muito ali impressionado com a gente. E eu faço uma foto dele também segurando um arco e flecha, me olhando assim, com uma cara de caçador. E ele também me marcou demais. Tem vários, tem um monte, cara, tem um monte. E você tem a oportunidade, no exemplo da Vitória, por exemplo, que virou sua musa, de levar o trabalho pronto pra ela ver e ver a reação dela? Tem. Inclusive, esse livro que eu fiz, eu lancei em Cristina. Eu fiz vários lançamentos, fiz em São José, mas eu fiz o lançamento também em Cristina. E aí a gente chamou, foi o Zé Enio, foi a Vitória. Então, todo mundo tem a oportunidade de ver ali, ver o livro, eu contando as histórias. Então, isso é muito legal, de você fotografar, colocar no livro e depois mostrar para as pessoas. É uma dupla emoção, né? Você talvez, talvez seja, às vezes, não sei, pode ser mais forte do que a primeira de fotografar, às vezes, a emoção que você causa na pessoa. Acho que a primeira vez ela é encantadora porque foi um descobrimento, né? Eu descobri ali como fazer fotografia e foi uma coisa muito mágica. E a hora que você leva, olha o que aconteceu, que você mostra a fotografia, ela olhando assim, fica meio com vergonha na hora, mas depois você vê um sorrisão abrindo. Então isso aí é uma segunda felicidade, né, cara? Mas é muito bonito, eu gosto muito de fazer isso. Eu me lembro aquela história se eu não me engano, aquela mulher afegã que ficou famosa na capa da Nature, né? Que depois, anos depois, que ela estava bem envelhecida. Mas aquela foto daquela afegã com aquele olho verde lá, coisa impressionante, a beleza daquela mulher naquela condição inóspita. Né? É isso, a fotografia... Você tem contato com essa beleza que não tem um traço de maquiagem, nada, é beleza natural. Só fotografo isso, nunca, você falando agora, nunca fotografei ninguém maquiado, assim, né? É sempre isso, sempre natura, no meio do mato, sempre desse jeito, com uma luz natural. Eu raramente uso alguma luz artificial, raramente, né? É sempre luz natural. E é isso, você capta realmente a essência da pessoa ali, né? Naquele momento, naquele estado que ela tá, se ela tá feliz, se ela tá triste, ela vai passar aquilo pra fotografia. Então é bem interessante, cara. O retrato, já que você falou do momento, o retrato te dá mais trabalho, você repete fotos, você costuma fazer muitas fotos. Você falou que é um fotógrafo econômico, né? Você procura fazer poucas. E no caso do retrato? Você deixa espontâneo? Ou você tenta alguma coisa? O retrato, ele leva, assim como a fotografia, a que dá menos trabalho pra mim é a paisagem, né? Que eu já chego eu já estudo o lugar ali, eu sei que luz que vai ser melhor, e chego lá e fotografo, né? Então, o que menos dá trabalho é o retrato. Bicho, às vezes dá muito trabalho, porque eu tenho que ficar lá, sei lá, 7, 8 horas esperando, e os lugares são muito isolados, é mais complicado. O retrato, ele me leva tempo também, dependendo das pessoas. Então, tem pessoas que eu vou fazer o retrato que eu converso muito antes. Então, eu chego na casa, não tiro a minha câmera, eu começo a conversar com a pessoa conversa, toca violão, conta a história dela, aí eu sinto que ela está começando a ficar preparada para fazer a fotografia. Então, tem retrato que dura 5, 6 horas para fazer um retrato, né? Sem fotografar. Mas tem lugares que eu chego que tá meio que pronto, assim. Então tem a capa do livro Amazônia, por exemplo, que é de uma menina, uns traços indígenas também, assim, cheguei, ela tava ali brincando, parei e fiz a foto dela. Então, se eu te falar, hoje em dia, a maioria dos retratos, ele é mais instintivo, assim. Eu chego num lugar, já começo a procurar, vejo quem tá mais ali ambientado para aquilo e fotografo. Porque tem pessoas que a hora que eu levanto a câmera, trava o rosto inteiro, assim, aí eu já percebo isso. Aí eu tenho que conversar, né? Vou levando e vou soltando. Mas bicho dá mais trabalho, cara. Bicho dá mais trabalho pelo tempo, né? O retrato ainda consigo trazer a pessoa para onde eu quero, de repente, ou ir provocando ela para uma luz legal. O retrato eu consigo me virar um pouco mais do que bicho, cara. Teve um bicho que você quer muito fotografar e não conseguiu até hoje? Um monte, cara. Qual que é o top 1, top 3? Ai, cara. Putz, eu acho que eu quero fazer um trabalho bem legal na África com um leão, né? A África, para mim, é um objetivo, é um sonho, assim, meu, né?
Então, na África, eu quero fazer realmente um projeto para poder ir para lá com um projeto e fazer um trabalho grande ali, assim. Mas leão é um bicho que eu tenho um fascínio muito grande. O Puma, aqui na Patagônia também, quero fazer um trabalho lá. Eu acho que esse vai ser o próximo, assim, vai ser recente. Eu estou bolando um projeto para ir lá. Tem as orcas também ali na Argentina, na Patagônia, na Argentina ali, que elas caçam os leões marinhos na beira da praia. Também é uma cena que eu quero pegar. É um monte, se eu for ficar falando aqui, tem um monte, cara. Tem bastante, tem bastante. E eu quero estar ainda velhinho atrás desses bichos ainda, cara. Você falou em orca, baleia é uma coisa que já fotografou bastante? Fotografei a baleia aqui na costa nossa, uns 2 anos atrás, na migração delas, né? Eu tive a primeira experiência para fotografar a baleia. Mas essa história é muito doida, porque eu fui 2 dias acompanhando um projeto. A gente estava num barco de pesquisa. Aí, o primeiro dia, só vi cauda, assim, elas dando cauda, né, em fotografia, que já é mágico de você ver. Aí eu saí depois, num outro dia, tava eu, um pesquisador e mais 2 tripulantes do barco, só que tava chovendo muito, o barco tava muito mexido. Aí apareceu uma baleia que a gente tava ali, né, trabalhando com ela vinha, dava uma cauda bem tímida, assim, descia e tal. Ficou por ali. Aí eu lembro que um falou assim, vamos sair daqui que ela tá muito tímida, né, acho que não vai dar. Aí nessa, eu sentei no barco, eu abaixei a câmera, e aí o biólogo estava comigo, ele estava fotografando também, só que ele começou a me pedir dica de fotografia. Como é que eu faço isso daqui para fazer a foto? Cara, a hora que eu fui explicar para ele que eu virei, essa baleia me dá um salto, cara, gigante. Só vi por aqui assim, a hora que eu olhei, ela estava saltando, eu fui levantando a câmera, não deu tempo. A hora que ela cai, eu faço a foto dela, cara. Aí essa fotografia ficou na minha memória. Baleia é incrível também, né? É. Bom, há quem diga, Ricardo, que existe uma cidade perdida na Amazônia. Há quem diga a lendária Atlântida também. Tem essas histórias aí. Você já se aventurou a algum tipo desses locais lendários, assim, com alguma mística? Vamos lá para ver o que é essa história. Teve alguma coisa assim na sua vida? Já fui atrás de umas cidades na Amazônia e acredito bastante nesses lugares, esses portais aí, ainda mais falando de Amazônia, floresta, energia muito forte ali, né? Já senti umas coisas lá bem diferentes, né? A gente foi uma vez na comunidade do Piranha, eu estava fazendo um livro da Amazônia, que ela é muito isolada, essa comunidade, é uma comunidade flutuante, não existe terra nunca ali, né? Então todas as casas são flutuantes, então o mundo deles é em cima da água o ano inteiro, nunca desce para poder ter onde pisar. Então isso de você vê a criançadinha pegando o barquinho, indo para casa um do outro, ali como se fosse a bicicletinha. E a gente chegou nessa comunidade e a gente dormiu ali, né? Abriram a escola da comunidade pra gente, a gente dormiu com a minha equipe ali e eu dormi na parte de fora. E é um lugar com uma energia muito forte. Eu coloquei a minha rede na parte de fora ali, na beira do rio, né? Como se fosse uma sacadinha que tem na casa flutuante. E à noite, cara, eu ouvia o tempo inteiro, assim. Primeiro que, para você tomar o banho, a gente tinha um balde, né, com uma corda, você jogava ali no rio, enchia de água e se banhava ali. Então todo mundo tomou, tava muito quente. Eu tô dormindo, já são umas 2 horas da manhã, eu comecei a ouvir esse balde jogando na água e puxando. Falei, mas quem tá tomando banho agora? E a hora que eu olhava, não tinha ninguém. E aí eu comecei a ouvir passos correndo o tempo inteiro em volta de mim, assim. E tinha hora que eu tava dormindo na rede, eu sentia muito claramente alguém aqui, assim, a hora que eu olhava não tinha ninguém. Então, assim, é uma região com muita energia e tinha uns seres ali o tempo inteiro. Foi uma noite mais maluca da minha vida, assim. Então, eu acredito muito nessa parte de energia, nessas cidades perdidas, como eu acho que existe. Eu já fui atrás de umas ruínas lá no meio, né? Como o Airão Velho, por exemplo, que é uma cidade meio mística. A gente gravou até a última cena da série nessa cidade toda. São ruínas no meio da floresta. E eu acho que acredito muito nisso daí, cara. Eu ia perguntar qual a sua relação com esse misticismo popular. É de muito respeito e de crença também? Muito respeito e muita crença também, né? Sempre quando eu vou entrar na mata, isso foi uma mensagem que veio para mim no mundo espiritual
sempre peça licença para entrar na mata. Pega alguma coisa, pega a terra, pega um pouco de folha, cheira e pede licença para entrar ali, que você está entrando num outro mundo. E você vai ser abençoado quando você entrar ali. E sempre quando eu faço workshop também, que eu vou levar as pessoas para a mata, eu paro todo mundo, eu explico isso e falo para cada um do seu jeito pedir licença para entrar ali. E eu falo também bastante isso, né? Que lá dentro, né, da floresta tá tudo certo, né? A vibração lá, ela tá certinha. E a gente, quando chega de cidade, tá tudo bagunçado, assim. Eu só fotografo quando eu entro dentro da mata e a minha energia começa a vibrar junto com a energia da floresta. Quando eu sinto que eu tô vibrando com a floresta, eu tiro a minha máquina e começo a fotografar. Então, eu tenho muito respeito por tudo isso, né? Essa tatuagem representa bem isso. Aqui é a energia chegando da floresta e aqui é a hora que já tá tudo certo. Aí eu começo a fotografar. Então, tenho muito respeito e acredito muito nisso, né? Já tive Esse lance da energia, como é que você sente? Você fica mais calmo? Você fica mais calmo, assim, quando você entra ali, você respira fundo, né? Eu peço aquela licença e eu entro e eu fico muito em silêncio. E aí você começa a ouvir a folha caindo no chão, o passarinho cantando, o barulho do vento, e aquilo vai te trazendo uma calma. É um exercício muito legal de você fazer, assim, todas as pessoas. Vai te dando uma calma muito grande, eu vou respirando, de repente eu tô ali naquela energia, tá tudo certo. Aí eu tô feliz, aí eu pego a minha máquina e começo a procurar assunto para fotografar, e os assuntos começam a aparecer. E com o tempo, esse tempo de conexão, desconectado do mundo que você traz pelo aquele mundo que você entra, é cada vez menor? Você consegue se conectar mais rapidamente ou demora um pouco? Sempre foi rápido, assim. Minha conexão sempre foi muito mais próxima de lá do que aqui. Eu me sinto muito mais em casa lá na mata do que aqui. As minhas melhores noites de sono foram na floresta, assim. Já passei aniversário meu sozinho no meio da floresta, pegar a minha barraca, ir para São Basilio Xavier ali, atrás dos macacos muriquis, por exemplo, que é a maior primata das Américas, macacos de 1,30 m, procurar eles no meio da mata, né, abrir meu acampamento ali e achar que eles vão aparecer, que era meu aniversário. E quando dá 4h30 da tarde, eu filmei isso daí, eles aparecem, os macacos aparecem, e eu brinco, né? Sejam bem-vindos. Os convidados chegaram. Eu canto parabéns, coisas em cima das árvores ali e tal. Faço a fogueira e eu durmo ali. Então, minha conexão sempre foi muito mais lá dentro do que aqui fora. Eu tenho mais dificuldade de chegar aqui na cidade e encontrar a minha vibração correta do que quando eu vou para meio da mata. Seu clube de fãs tá crescendo, né? O jararaca, os macacos. Bom, eu queria te perguntar o seguinte, a gente perdeu recentemente, né, em maio deste ano, Sebastião Salgado, ícone da fotografia mundial. Ele foi uma inspiração para você quando você começou a conhecer o trabalho dele? Você conheceu pessoalmente? O Sebastião, acho que é uma inspiração, um ser humano para todo mundo, assim, se inspirar, né? Então, a história dele e da esposa dele também, da Lélia, né? É importante falar dela também, da construção que eles fizeram com o Instituto Terra, o reflorestamento que eles fizeram ali no sítio, na fazenda deles. Eu acho que é um trabalho, assim, incrível, né? O trabalho fotográfico dele é impecável, um cara que fotografa com a alma, assim, você vê o trabalho dele riquíssimo. É uma inspiração como ser humano, como fotógrafo, com certeza, né? Gosto muito do trabalho, senti muito quando fiquei sabendo do falecimento dele, foi de manhã que eu fiquei sabendo até, aí fiz uma homenagem para ele até no meu Instagram, coisa que é difícil eu fazer, algo nesse sentido, mas que não tinha como não fazer isso. Eu fui para a França, fui para Paris fazer uma exposição lá na Unesco, e aí quando eu estava lá tinha uma exposição dele também lá sobre a Amazônia na época. A embaixada tentou um contato com ele, eu queria conhecer ele pessoalmente, mas ele não estava na França naquela época, não deu sorte, mas infelizmente eu não consegui conhecê-lo pessoalmente. E ele tem ele conta, ele fez muito, ele praticamente fez bastante foto preta e branca, né? Depois eu vi que seu trabalho mistura, você tem os dois ou você trabalha só com colorido?
Eu tenho... Depende. Depende muito, assim. A minha maior parte é fotografia colorida, né? O Amantiqui, ele pegou muita parte de preto e branco dos retratos, mas esse livro, por exemplo, eu coloquei só colorido, assim. Então, eu migro um pouco, mas meu trabalho, 90% ele é colorido. Às vezes eu vou um pouco no preto e branco, mas a minha tendência é mais traduzir mundo em cores mesmo. Até porque a natureza, o que não falta é cor, né? Seria uma... Eu acho que até né? Para quem quer revelar a natureza, fizesse em preto e branco. É uma linha, né, que tem, mas eu gosto muito, assim, da cor, então eu migro muito, mas a minha maioria é colorido. Tem uma coisa interessante que a gente está caminhando para o final já, Ricardo, que a gente ainda tem uma conexão com os indígenas, com povos que a gente não tem contato, uma conexão muito exótica, né? Você vê também essa importância do seu trabalho, mostrar que são seres humanos como qualquer um de nós? Eu acho que fazer esse livro agora, né, Os Últimos Filhos da Floresta, com os Yanomami, ele vai muito de mostrar a beleza, a cultura e a sabedoria deles e a conexão deles com a floresta. Quando eu coloco o nome Os Últimos Filhos da Floresta, eu não estou me referindo só a eles, aos indígenas. Estou me referindo a você, a todo mundo que está aqui, eu, todas as pessoas. Todo mundo veio dali. A gente veio da floresta, a gente saiu dali, a nossa conexão está lá dentro. A partir do momento que a gente foi migrando para as grandes cidades, a gente foi se desconectando de uma maneira muito forte da floresta. E eu falo muito isso. A gente tem que parar de olhar uma floresta como um espectador e voltar a fazer parte dela. Porque quando você vai andar no meio da mata, que você vai ouvir, ou então num jardim, numa praça, só de sentar e ouvir um passarinho, se dá esse direito, né? Escutar isso é uma higiene mental do seu corpo, para sua cabeça, assim, incrível. E eu acho que eles estão muito conectados com a floresta. Então, ele é um povo que vai ensinar a gente a voltar para aquilo, a olhar para aquilo ali também. Então, fazer um livro desse sobre eles, e eu sempre quis nesse livro, tanto no livro e no documentário, colocar os indígenas de uma maneira diferente. Eu acho que a história ela é contada há 500 anos, né, com eles sendo explorados, enganados, e é importante mostrar isso hoje em dia, o que está acontecendo com eles. Mas tem o outro lado, que é esse lado da beleza, da força deles, que a gente não está tão acostumado a ver. Então, quando eu fui fazer o livro e ficar lá com eles, todas as fotos, eles estão todos pintados, olhando para mim, assim, com orgulho de serem indígenas, né? De serem Yanomami. Então, as fotos são desse jeito, o documentário puxa para esse jeito, justamente para mostrar para as pessoas aqui, olha a riqueza que a gente tem. Quando a gente encontra com um indígena, né, em algum lugar, você sinta-se honrado de estar ali com ele, sabe? Valorize aquilo que é uma grande cultura. Então, o objetivo desse livro, do meu trabalho, vai em cima disso com certeza. Assim, é isso que eu quero mostrar para as pessoas, com o livro e o documentário. A gente está caminhando pro final. Você já adiantou um pouco, seu próximo trabalho, então, é a Patagônia. Esse que está aí... Não sei. Mais perto. Eu tenho 5 projetos agora, né, engatilhados, eu nunca sei qual que realmente a gente vai produzir, porque depende de patrocínio, de negociação, mas a Patagônia com o Leão da Montanha é um foco meu. A gente também está com foco na Chapada Diamantina, na Mata Atlântica, que eu acho que é uma homenagem minha à Mata Atlântica por ser a floresta que me ensinou a fotografar. Tem um trabalho também sobre Minas Gerais, né, que é ali pegando ali a beleza de Minas. E tem uma conversa também com a Alemanha, que a gente está conversando com a Alemanha também. Então tem um leque de projetos que eu não posso falar, não sei para onde que eu vou. Para algum lugar eu vou, só não sei para onde. Mais ou menos quanto tempo dura um projeto para fazer um livro? É um por ano, um pouco mais? Depende muito do ano. Teve ano que eu fiz o livro da Itália, fiz Itália, Amazônia e litoral brasileiro junto. Foi um ano muito corrido, assim, não gosto muito de fazer isso. Né? Leonardo, eu fui para a França fazer a exposição, da França emendou para a Itália um mês, aí eu cheguei aqui, fiquei acho que 20 dias e fui para a Amazônia. Não é o meu mundo ideal, assim, né? Eu gosto de ter um espaço para trabalhar com calma. Então, 1 ou 2 livros por ano, eu acho que é o que eu gosto de fazer. Hoje em dia, se eu pegar um tema, né, de paisagem, assim, consigo fotografar e imprimir o livro, sei lá, em 3, 4 meses a gente consegue fazer, imprimir o livro. Tem uma dinâmica já mais
muito mais rápido que no começo. O primeiro livro demorou 9 meses. Hoje em dia, eu já fiz livro com 3, 4 meses, estava imprimindo o livro já. Então, depende do projeto, depende do tempo que eu tenho e depende do tema. Se é bicho, aí eu não posso garantir, porque bicho é ele que manda, né? Bom, aquela pergunta já deve ter respondido muitas vezes. O que você diria para jovem fotógrafo que quer trilhar esse caminho que você trilhou de registrar a natureza? Como começar? Eu acho que era o que eu falava para mim mesmo na época, né? Quando eu falei, eu quero ser fotógrafo de natureza, eu acho que a primeira pessoa que tem que acreditar em você é você mesmo. Eu repetia muito para mim isso. E mergulhar de cabeça no mercado, né? Não ter medo. Eu, para conseguir entrar no mercado, eu fiquei 3 meses ligando insistentemente para um fotógrafo em São Paulo para ele poder me receber até eu virar assistente dele. Ele, quando ele não aguentava mais a minha ligação, ele falou, vem pra cá, vem trabalhar comigo. Então é isso, é você não desistir nunca e correr atrás e acreditar, e olhar lei de incentivo, olhar edital. Eu falo muito hoje na roda dos interesses, né? Onde está o seu interesse, você fazer o que você quer, né? Um tema que você gosta de fazer e que tem algum possível patrocinador naquela região que vai se interessar por aquilo também. Então são pequenos detalhes assim que você vai juntando para poder viver disso, né? Que bacana, meu cara. A gente agradece a sua participação. Parabéns pelo trabalho. Esses livros maravilhosos aí. Parabéns pela carreira. Obrigado pelo espaço de conversar aqui e bater esse papo com você. Legal, obrigado a você que nos acompanhou. Você assiste tudo depois nas nossas redes sociais do Jornal Vale. É isso. Valeu, gente.